अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। Bom dia, Clara Luz. Bom dia, bom dia. Namastê, namastê. Bom dia, Olivia. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Simone, Dalila, Dani, Nair, Nádia, Denise, Mosquita. Falei de você outro dia, Denise. Bom dia, Alda. Juliana, muito calor aí, Juliana. Bom dia, Carol. Bom dia, Elianete. E todo mundo que está de janela fechada, bom dia, acorda, levanta, abre a janela, senta, vai se preparando para chegar, aparecer, ok? Tá aqui comigo. Quero ver a carinha de vocês todos. Aqui na primeira página minha tem metade de gente aberta, metade fechada. Cadê vocês? Isso, vai abrindo aí a janela. Um bom dia a todos, queridos. Estamos dando continuidade ao nosso campo da clara luz, campo da consciência. A clara luz aqui é a luz da consciência, para onde a gente vai, de onde a gente veio para onde a gente vai, não é? E eu coloquei hoje um mantra, hoje é dia do mantra, terça-feira, e eu coloquei um mantra para começar, um mantra Brahmasmi, Aham Brahmasmi, que significa eu sou o divino, eu sou essa conexão com o divino, eu sou divina, eu sou divina. É um, é um estado iluminado de consciência muito elevado, muito lindo, que a gente recebe no Festival da Iluminação lá no ECA. Não tem mais Festival da Iluminação, mas houve vários. Eu participei de dois. E nesses festivais que a gente fazia no ECA, você recebia a semente, era plantada no nosso Brahma Garba, aqui em cima, na coroa, dentro, na moleira do corpo, né, do cérebro. A semente do Brahma Garba, a semente do Brahmasmi, a semente de você vivenciar essa qualidade, isso que você é divino, você é um estado iluminado de consciência muito, muito forte. É lindo, ele é maravilhoso. E a gente recebia nos estados, no ECA, nos festivais da iluminação, esse estado de grande alegria, de Maha Ananda, né, de Gananda, de paz, de Shanti, de paz, de alegria e de calma. Tattvasami. Então, esses estados são os estados iluminados. Eventualmente a gente pode chegar lá, não é? E que quando a gente vai para o ECA, geralmente a gente vivencia esses estados de alguma forma, de algum jeito. Mas aqui, né, no mundo real, na dimensão 3D, não é fácil. A gente esquece que a gente é divino, né? A gente acha, nós somos humanos, humanos, a gente tem, a nossa humanidade é tão difícil de lidar muitas vezes e muito
e muito pesada, porque a mente está interferindo o tempo inteiro. O ego está interferindo o tempo inteiro. A gente não consegue ficar amigo da mente, né? Ficar amigo o suficiente para sempre estar junto, conversando, lidando e fazendo o salto, né? Transcendendo as interferências da mente limitada. Os estados iluminados são estados de mente ilimitada, de consciência ilimitada. Mas nós estamos sempre voltando e achando e nos orgulhando, né? Felizes de que nós somos quem nós somos, que nós somos isso, que nós somos aquilo, e nós temos a presunção, a mente tem a presunção de julgar e categorizar tudo. Nós estamos julgando sempre, não é? Ontem eu fiz um trabalho com uma leitura, nós estamos lendo um livro do Jean Villelup, que se chama Quem é Meu Mestre? E nesse livro a gente está procurando, ele discorre sobre essa busca de quem é esse divino, quem é o mestre interior meu, aonde, né? Em qual lugar hoje, quando ele se manifesta, aonde ele está se manifestando, aonde no dia de ontem, por exemplo, agora, hoje ou amanhã ou ontem, aonde nós percebemos que o divino está presente. Nós percebemos a presença, a manifestação desse divino, como ele se apresenta para você. Quem é o seu mestre, né? E o mestre é na consciência, dependendo do lugar onde você está na consciência, ele se manifesta de uma forma. Hoje, na sua vida, quem é o seu mestre? Porque é nessa conexão com o mais divino em você, o mais sagrado em você, que você pode subir na escala da consciência. Você vai galgando, né? Galgando eh, lugares mais altos, mais amplos, mais próximos desses estados iluminados. Nós precisamos ajudar a humanidade a crescer. E quando eu falo humanidade, parece que está tão longe. Não, mas a humanidade é nosso mundo, no mundo ao nosso redor. As pessoas com as quais nós convivemos, quem nós vimos, olhamos e vemos. Uma pessoa desperta, quem desperta, acorda do sono da inconsciência, desperta junto mais 100.000 pessoas junto com ela, sem fazer nada. Só o fato de você despertar, de você, a sua consciência expandir para você sair dessa ignorância e ir para aonde você vê através da consciência, junto com você desperta mais 100.000, desperta uma multidão. Quando você se deixa curar, né? Você entra, você se deixa curar e se deixa salvar, não é? Despertar, ir além. Junto com você, vai uma multidão, vai muita gente junto. E parece que não, né? Porque a gente não fez nada. Mas você afeta poderosamente a consciência coletiva. E nesse caminho, nessa jornada que nós fazemos, nessa jornada espiritual, nós estamos mudando o mundo, nós estamos impactando o mundo de uma forma poderosa. Então, quando você faz a sua sadhana, e a sadhana sua deve ser aquela que você gosta, que você se sente realmente efetiva para você, não faça nada assim por repetição, mas faça aquilo que realmente fala ao seu coração. Você caminha, você sai do sono da inconsciência cada vez mais. E nós ainda estamos no sono da inconsciência. E o nosso trabalho aqui, quando você se lança buscando uma vida que você descobre que pode ser melhor, sem sofrimento, quando você desperta, você vai aprendendo a ver além, aprendendo a ver além. Os julgamentos começam, chegam, mas você olha para além deles
Você percebe que eles estão ali. A mente, a natureza da mente é julgar. A natureza da mente é comparar. A natureza da mente é medir, né? Isso é mais do que isso é mais, menos do que isso. A comparação o tempo todo. É natural que a gente compare. Nós nunca vamos parar, a mente nunca vai parar de comparar, não é? Mas nós não somos a mente. Nós somos muito mais do que a mente limitada. Nós somos consciência ilimitada. Então é bom você todo dia falar isso para você. Eu não sou a mente limitada. Eu sou consciência ilimitada. E perceber quais foram os julgamentos que eu fiz hoje, né? Isso, ontem, a Marinês está dizendo que trouxemos ontem com Cristina Di. Marinês, não acredito que você fez ontem o mesmo vídeo que eu vou fazer hoje. Cadê você? Deixa eu olhar você aqui. Qual foi o ensinamento de ontem, Marinês? Eu não assisti. Sobre julgamento. E que bom, as sincronicidades, porque o teu olhar é um olhar tão profundo, tão maravilhoso. E na meditação de domingo que eu pude acompanhar com a Camila, uma pessoa trouxe essa angústia, Hum. uma angústia a respeito de não conseguir se libertar do passado e ficar se julgando. E aí eu fui, estudei, e encontrei esse vídeo lindo do Krishnadi. Tomara que seja, porque É um esse vídeo curto? é, É um vídeo novo. Ele fez isso, essa semana. Ah, é. eu não vi, então a gente trouxe o mesmo tema. O julgamento é importante porque ele acontece o tempo todo, né? E nós não, então vai ser o tema da semana realmente. E nós não percebemos que nós julgamos. E ele dá risada quando ele fala assim: vocês entram aqui e já fizeram um julgamento sobre mim. Você já me mediram assim, você mede a pessoa da cabeça ao pé e fala, tá assim, tá assado. Tô aqui, a Elo hoje acordou assim, a Vera Sorrentino não dormiu direito, tá com sono. Aí você olha, a Carlinha tá dando risada lá. Mas olha, você já faz, você não, a mente em você. É isso, é essa coisa de você sempre olhar e perceber que é a mente em você que julga. Mas você não é a mente. Então, o Mukti, o ensinamento Mukti é: eu não sou a mente. Eu não sou a mente. Eu não sou este corpo, eu não sou esta mente. Eu sou consciência ilimitada. Ou seja, eu avanço além, eu percebo que a mente é assim, eu percebo que o ego faz esse julgamento, mas e nunca vou deixar de julgar. Você nunca vai parar de julgar, falar, puxa, eu preciso parar de julgar as pessoas. Não, você nunca vai parar de julgar, porque não é você que julga, é a mente que julga e é da natureza dela. Portanto, você tem que falar: olha, aqui tem um julgamento. Você tem que olhar e ver o que a mente está fazendo em você. Perceber o que é que o que está acontecendo e o quanto você se identifica com isso. O quanto você se identifica, você se torna a sua ideia sobre as coisas, o seu julgamento sobre as pessoas. E o quanto você se identifica, como você percebe? Quando você encontra a pessoa outra vez, você já vai com aquela ideia sobre ela. Você fala, e lá vem a pessoa assim, assim, assado. Ah, essa fulana é assim, assim, assado. Você está junto com duas ou três amigos, ou duas pessoas, chega uma terceira. Aí você comenta para a primeira pessoa que estava junto com você a respeito da terceira que vem vindo. A fulana é assim, ela lá vem, ela tem essas coisas, ela é desse jeito. Você já contou, você já está olhando ela com aquele olhar antigo, porque a mente só está no passado, e sempre ela só lida com o passado. E nós queremos estar aqui agora, não é? A nossa busca não é o momento presente, nem no futuro, nem no passado, mas aqui agora é que nós avançamos, não é? Então, quando você olha e vê alguém, vê o seu marido, vê o seu filho, esse filho é assim. Será que ele ainda é assim desde ontem até hoje? Da semana passada para essa semana? Essa pessoa ainda é a mesma? Eu sou a mesma? Nossa, eu sou uma pessoa, estou observando a mim, por exemplo, nesse momento que estou passando por atravessando esse acidente das minhas costelas que fraturadas,
20 dias dentro de casa, quietinha aqui, sem poder dirigir. Nossa, essa experiência está trazendo para mim uma eu tão diferente. Ontem eu saí, agora eu já estou dirigindo, agora eu já estou me movimentando. E ontem meu neto esteve aqui, ficou aqui comigo um pouco, ficou, me ajudou com umas coisas. Aí nós saímos para a farmácia e almoçamos fora, eu e ele. E eu percebi o meu andar mudou, a minha voz mudou, o meu jeito de falar, o tom da minha voz. Eu falei, caramba, o que aconteceu comigo esses dias? Parece que eu vim num retiro, sabe, retiro Vipassana, que você fica 10 dias sem falar, e que você volta completamente diferente, e estranha. Eu tô assim. Então você veja, uma experiência que você passa, qualquer que seja, traz, muda você. Eu não sou a mesma pessoa que estava aqui há 20 dias atrás. A minha caminhada, minha vida, meu jeito continua. Eu sou essa pessoa. Eu tenho sido, né? Na realidade, a gente tem que dizer assim: eu tenho sido assim. Mas eu não sou assim, definitivamente. A cada dia acontecem coisas diferentes que fazem mudar, que transformam a minha consciência, que me desperta para outras coisas, né? Para o meu corpo, para essa consciência corporal, a consciência de caminhar, de pôr o pé no chão, de vestir esse ou aquele sapato, de perceber como é que eu ando, né? Qual é a minha atenção na caminhada, porque eu levei um tombo, então eu não quero cair mais. Aí eu fico olhando para mim e percebendo como acionou coisas em mim que não tinha antes. Então nós vimos, a gente percebe, é isso que eu quero que vocês vejam façam essa reflexão e que maravilha que a Marinês trouxe ontem. A mesma coisa vocês fizeram isso ontem. Então que seja o tema da semana, essa percepção de como a mente funciona em você e como que você se apega e se engaja achando que você é suas ideias sobre as coisas e as pessoas. Não. Você abrir e ficar desperto e aberto para a vida, as pessoas e os movimentos e as coisas como elas são, como elas estão chegando a cada dia, é a prática do aqui e agora, é a prática da consciência. Estou aqui hoje aqui, né? A Dani, eu vejo ela todo dia ela sentada naquele sofá, mas ela é uma pessoa diferente cada dia, cada momento, não é? E você também, e você também, e você também. E perceber que esse movimento, a vida é movimento, a vida é dinâmica, ela é movimento o tempo inteiro. Se você para estagnado em um julgamento sobre quem você é, ou quem o outro é, ou como a vida é, se você está estagnado, você apodrece. Tudo que está parado, sem movimento, degenera, degenera. E olhar para a sua vida, olhar para a sua caminhada, para os seus pensamentos e perceber que eles estão passando, eles não são seus. O ensinamento multi é: os pensamentos não são meus. Eu não sou a mente limitada. Eu não sou esse corpo que passa. Eu sou consciência ilimitada o tempo todo. E o Krishnadi faz, vocês devem ter visto o vídeo ontem, vão ver novamente. Ele faz uma reflexão com uma pessoa que chega e pergunta, é uma pessoa do mundo corporativo, e fala como ela, sobre o julgamento, que como é isso, que ele se sente inseguro em relação ao julgamento dos outros, porque como você faz, os outros também fazem, não é? E você percebe quando você chega, as pessoas olham para você e tá, escaneia inteirinho assim. Da cabeça até o pé, você já faz uma ideia e eles também, os outros também, nós estamos no mesmo ego, é a mesma coisa. Não é? Nós não somos um no campo da consciência, nós também somos um no campo da inconsciência. Nós somos um no campo da inconsciência. E cada um no nível, quanto mais inferior, menos você vê. Quanto mais superior o nível elevado, mais você consegue fazer
essa distinção e se elevar para os chakras superiores. Enquanto você está nos chakras inferiores, você ainda está no não desperto, na condição de não desperto, aquele que não vê, não percebe. Bom, vamos olhar esse vídeo novamente, então, com atenção. E eu gosto muito que o Cris está muito alegre, ele se diverte, porque ele vê, né? E ele se diverte com o fato de que as coisas são assim, não é? E então e isso eu me lembro de Bhagavan falando há 20 anos atrás a mesma coisa. Quando você vê, quando você percebe a mente limitada fazendo julgamentos, você começa a rir, você se diverte realmente, falar, "Oh, que coisa mais engraçada. Lá vou eu, lá vai a minha mente, a mente em mim, fazendo julgamentos aqui, se disparada, disparada. E você não consegue parar realmente. Mas você consegue ver que ela está fazendo isso. Ver que os pensamentos estão acontecendo e que o julgamento está acontecendo. Quando você vê, você sai fora dele. Você deixa, não vive o julgamento. Claro que você tem que fazer julgamentos de comparação, de percepção em muitos momentos na vida. Você tem que escolher o seu melhor médico, o seu hospital, qual é o supermercado que você vai, que você vai usar, que tipo de casa você vai ter, que tipo de. Você faz escolhas e para fazer escolhas você coloca comparação e julgamento. Não estou falando disso, eu estou falando do mundo interno. Lembra que aqui, da jornada espiritual, a gente só fala do mundo interno, do mundo interno, onde a gente se agarra nas coisas e nas ideias que nós temos sobre as coisas. E a nossa prática aqui é sair desapegar das ideias que nós temos sobre as coisas, para poder ver as coisas e as pessoas como elas são, como elas são. É a vida inteira. O tempo inteiro, você olhando, percebendo, estou vendo as coisas, estou vendo essa situação, essa pessoa, como ela é realmente, ou eu estou vendo a partir de um pensamento de que eu já sei de quem, como ela é, como ela funciona, ok? E isso você só faz a partir do momento em que você consegue fazer com você mesmo. Com você mesmo. Você só consegue fazer isso lá fora a partir do modelo interno. Sem esse repertório auto, de autovisão, você não vê o outro de jeito nenhum. Você não tem modelo. E o julgamento sobre si mesmo é muito, sempre muito importante. Você vê como você se vê, como você se vê. Aí se eu perguntar para você como você é, quem você é, o que que você vai responder? Qual é a imagem, a fotografia interna que você tem de si mesmo? Não é aquela velha história. Quem você é? E você responde o quê? Eu sou Maria de Lourdes. E quem é a Maria de Lourdes? Quem é a Carlinha Caldas? Quem é a Anaí? O que a Anaí vai falar dela? O que que eu sou? Quem eu sou? Você vai se colocar, veja como você se identifica na mente limitada. Eu estou nessa condição, mas quem eu sou é diferente. E isso que tem que despertar em você, porque essa é a base, a partir da qual você faz as interações que você tem que fazer na vida. Porque o mundo externo, ele impacta o mundo interno impacta o seu mundo externo. Não é? Ontem eu atendi, estamos começando um programa aqui no nosso movimento Anis Brasil, que se chama o Grupo dos 8 Minutos. Algumas pessoas já conhecem aí nós falamos sobre isso outro dia. E se você tiver uma pergunta, uma dúvida, uma crise, precisar falar ou ser escutado por causa de alguma coisa, você entra nesse grupo e escreve: Eu preciso de 8 minutos. E as pessoas que estão se apresentando para atender, para oferecer 8 minutos, uma delas vai atender você. E
e uma pessoa me pediu, Elo, eu preciso de 8 minutos. Aí eu marquei com ela 8 minutos, eu não podia atender na hora. Eu falei, pode ser mais tarde? Pode. Às vezes precisa ser na hora, né? Mas às vezes pode ser mais tarde. Marquei e os 8 minutos era exatamente esse processo de julgamento, de auto-julgamento. E um sofrimento muito grande, um sofrimento muito grande. Eu vou colocar dois vídeos, tá? Eu vou colocar dois vídeos, o vídeo do Krishnadi e depois um outro vídeo de uma menina que tem uma vozinha muito irritante, até a vozinha alta, mas ela fala uma coisa muito importante também, que ela participa de um FOA da Prita-ji. Então vamos lá, ok? Então, todo mundo de olhos fechados. Não é, Edu? Olha a carinha do Edu. Tá com a soninho. Lavou o rosto, penteou os cabelos. Um soninho. Então vamos lá. Fechem os olhos, põe a sua coluna ereta e fecha e respira profundamente para preparar a sua mente para receber esse ensinamento, não é? Essa visão aberta, ampliar essa visão. Respira conscientemente. Inspira longo, expira lento, no silêncio da manhã. Solte a sua garganta, solte seus ombros, solte suas mãos sobre as pernas, solte a boca, garganta. Ouça o silêncio tão lindo. O silêncio é a primeira língua que você fala, o primeiro idioma que você aprende na vida. E você já vem conhecendo esse idioma, o silêncio. E todos nós temos que ser fluentes nesse idioma. Você sentir a vontade fazendo silêncio e ouvindo silêncio. É no silêncio que a gente encontra Aham Brahmasmami. Aham Brahmasmami. Eu sou o divino, eu sou esse que está em mim. No centro do peito, no coração, sente essa presença, essa percepção, o quanto você é isso. Isso que não tem nome, isso que não tem tamanho, isso que é o infinito amor, que nós, na nossa limitada linguagem humana, chamamos de divino. É isso que não tem nome, nós somos isso. Sente a presença, coloca a sua oração da manhã. Ora em paz. Ora para você despertar, para você acordar, para você ficar na percepção consciente o dia todo. Pede isso, nessa, nessa essa comunhão com isso. Bom dia, bom dia, isso. Bom dia, meu divino. Que o ensinamento se torne experiência vivida para cada um de nós. E
e que cada dia e o dia de hoje seja um passo a mais na direção de uma vida sem o sofrimento do julgamento, da comparação. Vamos lá. Tô sem som. Por que será? O som não está acontecendo. Não estou conseguindo compartilhar, infelizmente. Então, não estou conseguindo compartilhar o som. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não, né? Não. Então, eu vou lendo, tá ok? Eu vou fazer a leitura da. Vamos ver se eu consigo. Ele está dizendo que eu quero saber que quando outras pessoas estão julgando você, no mundo do corporativo, por exemplo, e eu for uma pessoa muito sensível, acaba, como ele é uma pessoa muito sensível, ele acaba internalizando todo esse julgamento que acontece. Aí Cristo está te falando, antes de mais nada, entenda que todos estão julgando todos o tempo todo, né? Mesmo quando eu entrei nesta sala, você já me julgou, você já olhou para mim e fez um julgamento sobre mim, não é? E ele ri. Então todo mundo está julgando todo mundo o tempo todo. É um processo mental. A mente simplesmente não consegue parar, ficar quieta. A mente precisa julgar, porque você está condicionado a julgar. A humanidade. A mente precisa julgar, não é? O tempo todo. Portanto, o julgamento vai acontecer, ele vai acontecer o tempo todo, constantemente. No seu caso, você está muito preocupado com o que os outros estão julgando sobre você e como os outros estão vendo você. A sua preocupação é o seu estresse, o seu sofrimento. Estou sempre me preparando, saindo, me vendo e vivendo em função daquilo que os outros pensam sobre você, não é? Em algum lugar da sua mente, em algum lugar da sua mente, você chegou a acreditar nisso, a essa crença de que ou você chegou nessa crença de que as pessoas julgam você o tempo todo sobre o que que elas estão pensando de você, ou então você chegou nessa esperança, você tem essa esperança de que um dia todos vão julgar da maneira que você quer que eles julguem você. Você tem você, eu, todo mundo tem essa esperança. Será que um dia todo mundo vai olhar para mim e vai me ver do jeito que eu gostaria que fosse? Veja bem, isso vai acontecer? Ele falou: para aí, pera aí, ninguém se importa com você. Saiba disso. Ninguém. Você precisa sair desse estado de egocentrismo.
Por que que de self-centered ele fala? Por que que você, ele fala, você fica o tempo todo preocupado com aquilo que as pessoas pensam sobre você? Para com isso, porque as pessoas não se importam com você. O que está acontecendo quando você faz isso? Você está num estado de autocentramento muito grande. Você está pensando só sobre você. Você é tudo sobre você nesse momento. Você tem que sair desse estado de egocentrismo, de autocentrado, de obsessão sobre si mesmo. Isso, obsessão sobre si mesmo, vocês percebam que é um estado de sofrimento. E isso consiste em pensar e se preocupar com você mesmo o tempo todo. E se preocupar com o que os outros estão pensando sobre você. Ele fala: para com isso você está perdendo o seu tempo. É uma perda total de tempo, é um gasto de energia inútil você se preocupar com o que os outros pensam sobre você. Portanto, você precisa se libertar disso. Como é que você se liberta disso, eu pergunto? Porque sempre que algum professor, algum mestre vem, não, você precisa fazer isso. Eu falo, mas como é que faz isso? Né? Como é que você faz isso? Pensem nisso. Portanto, você precisa se libertar disso, ele fala. Você está aqui para cumprir o seu dever. Você está aqui neste mundo para fazer a diferença, para cumprir a sua missão nesse mundo, o seu dever nesse mundo. Né? Eu acho interessante essa palavra dever, porque é de-ver, não é? É ver, ainda é ver aquilo que você deve. O que é que você deve? Você deve, você tem que ver aquilo que você está fazendo aqui. Você deve parar de se preocupar com o modo com que os outros estão julgando. Porque eles fazem a mesma coisa que você faz. E veja bem, aqui um parênteses meu, você só consegue fazer isso quando você percebe que você faz. E quando você vê que o julgamento está acontecendo, você olhar para ele, ele cessa, ele para de acontecer. E você olha para ele e percebe que você pode ir além. Você vai além. Você deve parar de se preocupar com o modo como os outros estão julgando você. Isso não significa que você deva sair por aí se comportando do jeito que você bem entender. Não é isso. Você deve ser esperto, desperto, inteligente. Você deve viver nesses estados de desperto, estados de clareza, estado de inteligência. E o seu propósito aqui nessa vida, final, seu propósito, sua final é você vivenciar amor, a conexão e estar presente para as pessoas que são importantes para você. Isso diz respeito às pessoas que são importantes para você. A sua missão aqui é isso, é despertar, é viver em estado de desperto, de inteligência, de conexão, de presença para aquelas pessoas que importam para você. É muito importante você. Agora, nesse outro vídeo aqui, dessa menina, e ela diz assim, que ela achava que sofrimento, que a vida, que viver em estado de sofrimento era normal. Como a gente acha que viver em estado de julgamento, de comparação, de achar que você tem que colocar tudo numa caixa diferente da outra, de arrumar as coisas em categorias na sua mente, é normal. E ela fala uma coisa importante, porque a minha geração, a geração da minha mãe, que criou a geração da minha avó, que criou a da minha mãe, que criou a minha, e a minha que criou os meus filhos, né? Vocês aí de 40 a 50 anos. E essa geração que vocês estão criando, cada vez menos, né? Com certeza, cada vez menos pesada nesse sentido. Mas nós fomos educados para o sofrimento.
para o sofrimento, e não para a leveza, e não para o fluxo. Porque o sofrimento a gente aprende pelo sofrimento. Meu pai dizia, minha mãe dizia. Me lembro de fazer discussões filosóficas lá atrás com amigos quando a gente era muito jovem, casados, recém-casados, sobre se o sofrimento era mais, se a gente aprende com o sofrimento ou se aprende com a vida, o fluxo da vida, não é? E eu bater o pé dizendo que o sofrimento ensina, claro que o sofrimento ensina, mas você não precisa viver no sofrimento o tempo todo. E o Gilberto, meu marido, dizia assim: não, não é com o sofrimento. Ele não aceitava que o sofrimento ensinava que a gente não tinha que aprender pelo sofrimento, nós podemos aprender sem sofrimento. A família dele, a educação dele veio trazendo para ele essa, essa percepção. Não, você não precisa aprender, você pode aprender de outra forma, sem sofrimento. Eu fui aprender na minha jornada espiritual, porque eu aprendi que a gente aprendia com sofrimento. E aí, quando eu vi essa menina falando, eu falei, nossa, olha isso aqui. Ela é asiática, ela está lá do outro lado do mundo. E ela é novinha. Veja o que ela fala. Olá, olá, pessoal, meu nome é Evelyn, eu sou educadora. Trabalho na Hand Kids. E eu tenho atualmente, ela tem 22 anos, não é? Ela é de Kuala Lumpur, lá do outro lado do mundo. E a razão pela qual eu vim para esse FOA é porque eu senti que na minha vida eu sempre tive a tendência de buscar validação. O que é buscar validação, né? É você viver em função do que os outros pensam de você. É o julgamento, é buscar o julgamento do outro. validation. Ah, consegui colocar, eu não tinha visto que eu não tinha colocado. And I have E ela fala, a eu lot of tenho challenge with my emotions desafio, due to the relationship muitos desafios com as minhas emoções, devido ao relacionamento que eu tenho com meus pais. Essa menina tem 22 anos. I have with my parents because I've been Porque eu fui criada para acreditar que sofrer é bom. raised to learn that suffering is good. Suffering means that Sofrer significa que eu estou indo bem. Mas, na verdade, eu I'm aprendi que doing well. sofrer But actually, I learned that suffering is not helping myself. não está me ajudando, não está ajudando ninguém. Ela viu isso, ela tem 22 anos de idade. Quantos de nós aqui, com muito mais, ainda achamos que o sofrimento é normal, que o estado de estresse é normal? Veja bem, quando a gente faz a mente serena, eu falei isso outro dia, a gente fala assim, onde está a minha consciência agora? É essa emoção que eu estou sentindo. Mas aonde está a minha consciência agora? No passado, no futuro ou no presente? No passado, o estresse e o sofrimento sempre estão aqui no presente. Sempre estão aqui no presente. Presta atenção nisso. Ela percebe que o sofrimento não está ajudando, não está ajudando ninguém. It's not helping anyone else. I realize Eu percebi, entendi por que certos padrões da minha vida, and I see why I have certain patterns in my life, and it e isso tem a ver com o passado que eu vivi, com a educação que eu recebi. has to do with the past that I've experienced. To see that it is Perceber que é possível, eu percebo, eu caminhei no sentido de perceber que é possível viver uma vida sem estresse, sem sofrimento. possible to live a life without suffering. It's possible to live a life of É possível viver uma vida de alegria, em que eu não preciso joy sofrer that I don't have to suffer in order para to create criar, something beautiful and to serve eu não preciso sofrer para fazer algo bonito, eu não preciso sofrer para servir mais pessoas nesse mundo, eu não preciso me estressar. Vamos mudar a palavra estresse de sofrimento para estresse, é a mesma coisa. Porque quando a gente fala, mas eu não sofro, mas você se estressa, certo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. São sinônimos. Então eu não preciso me ficar estressada para criar, para trabalhar, para servir, para caminhar, para me relacionar.
nesse mundo. Não preciso ficar estressada. Não serve para mim, não serve para ninguém, ela more people diz. in this world. So if you're like me, Então, se você é como eu, e todos nós somos em algum momento, e quando eu escutei essa menina, eu vi assim a minha geração, a geração da minha mãe inteira, do meu pai. Então, se você é como eu e está procurando algo para and you're crescer, looking for something to grow, and you really want to realmente quer see that ver possibility essa possibilidade se tornar realidade, dê o come to seu life, passo take your step to grow para in your expandir a consciousness. sua consciência. E ela fala assim, o FOA, esse caminho Honest com a Prita Di, é And definitivamente um lugar maravilhoso para você começar. FOA is definitely a beautiful place to start with. Então veja bem, o Krishna Di está falando sobre nós estarmos julgando o tempo todo, e ele ri. Ele ri porque é assim mesmo que funciona. E essa menina vem dizer, olha, é verdade, olha aí, ó. Ele tá, o rapaz que faz a pergunta para Krishnadi está trazendo o sofrimento dele em relação àquilo que as pessoas pensam dele dentro do trabalho. E ela fala a respeito desse sofrimento que surge dentro da vida, em todos os lugares. E com 22 anos ela já percebeu que não serve ficar estressado. Não vai ajudar você, não ajuda ela e não ajuda ninguém em volta dela. Você já despertou para isso de verdade? Você já pensou que lindo você despertar com 22 anos para essa verdade? Que maravilha, não é? Viver uma vida com essa percepção e essa clareza é muito bom, né? Então veja bem, então hoje é dia do mantra. Nós vamos mantrar aqui, fazer o nosso mantra. Já está na hora da Diksha já. Mas nós vamos fazer um Japamala dedicado a essa transformação da sua consciência. Dedica. Eu sou Brahasmami. Eu sou Ramsa. Eu sou Sa. Eu sou Ramsa. 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 Eu sou isso. Eu sou o que nós chamamos de divino que não tem nome. E isso que nós chamamos de divino que não tem nome, não tem tamanho, nem começo, nem fim, sou eu. E nós somos um. A gente vai cantar isso com dedicação. Com dedicação. Tá bom, Carol? Tá bom, Beth? Carlinha, vamos cantar? Marta, Olivia, Hélida, Simone, tal, com os cabelos presos, soltou os cabelos, tá bonita com os cabelos presos. Patrícia, Néa, como vai sua mãe, Néa? Flávia, Wanda, Miriam, Alda, cantando o mantra para que você desperte, para que você aplique o ensinamento, vivencie o ensinamento, vivencie essa verdade, esse fato que essa menina de 22 anos descobriu. Para que serve? Não serve para nada. Não tem nobreza nenhuma no sofrimento, no estresse. Nós falamos isso outro dia. Nenhuma nobreza. Não tem nada de bonito, nem nada de nobre. Mas e também não tem nada de validade. Você saia do sofrimento. Saia do estresse, sabe do estresse, saia do estresse. E quando você olhar, você perceber, se você tiver nessa atenção consciente, você percebe que você está nutrindo o sofrimento, tá? O estresse, ok? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso japa mala com muita dedicação. Fechem os olhos. Isso, respira conscientemente. Imagine você, nós todos assim andando, caminhando, subindo as escadas do Eka.
entrando no Eka, subindo, 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 sorrindo, dando risada, conversando, feliz, todo mundo vestido de branco, descalço. Já pensou que delícia? Isso, vamos imaginar que nós estamos todos juntos lá. E a gente adentra o Eka, entra, faz uma reverência, vê lá o orbe dourado no meio do Eka e vai correndo até ele. A gente dispara correndo dentro do Eka de tanta alegria e se senta em volta. Mas nós não vamos sentar dessa vez, nós vamos fazer fila indiana em volta do, do, do Hiranyagarbha, um atrás do outro. Nós estamos em 50 e mais pessoas, um atrás do outro. E nós vamos caminhar em torno do Eka, vamos ficar rodando, caminhando em torno do Eka e cantando Hamsa Soham Eka. Ok? Coloquem essa imagem no seu chakra Agnya e fixa essa imagem aqui na testa. Isso visualiza você e todos nós caminhando do lado, um atrás do outro, devagar, passo por passo, mantra por mantra, todos vestidos de branco, felizes cantando mantra, para que nós possamos despertar definitivamente que para essa verdade. O estresse não vale a pena, não faz parte da vida. Não é, não. O julgamento, o estresse de julgar e ser julgado, de viver em função dessa validação, não vale a pena, ok? Então vamos lá. Hamsa Sohamekam, 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 Hamsa
Hamsa Sohamekam, 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 Hamsa Sohamekam. Já está vibrando em você o ritmo do mantra. Então, dentro dessa vibração na sua cabeça, se abre, você que é Diksha Giver, para receber a Diksha, receber a energia do Hiranyagarbha, que nós estamos caminhando em volta do Hiranyagarbha, recebendo essa emanação de energia poderosa do centro do ego. Então você, Diksha Giver, recebe isso, pede para ser encharcado dessa energia. E você que não é Diksha Giver, sente no seu coração, na sua cabeça, essa energia. Se abra para receber. Isso. Agora nós estamos parando devagar essa circular o Hiranyagarbha. A gente para em pé em torno do orbe dourado e recebe a Diksha do orbe dourado através dos Diksha Givas. Visualiza isso. Cantem o mantra do Eka. Agora, visualizando você parado em pé em torno do
Orbe dourado dentro do Ekam, todos nós juntos, 11 vezes. Percebe você dentro do Ekam, pronto para fazer a transmissão da Diksha. Pode começar. Ao mesmo tempo que você transmite, você recebe. Traga seu círculo de almas para dentro desse círculo. E todas as intenções colocadas, nossos amigos que precisam de atravessar momentos de dificuldade por enfermidade, por solidão, por tristeza, por doença, especialmente o Kuberval, a Rassi, a Vera, Shanti.
Hamsasohamekam. 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 E agora, em torno do Hiranyagarbha, nós nos sentamos ali e nos deitamos no chão do Eka, com a cabeça voltada para o Hiranyagarbha, como uma imensa flor no campo da clara luz. Agradeça aí no seu coração esse momento de comunhão, esse momento de conexão com o coração do Eka. As bênçãos que você recebeu aqui agora. Agradeça ao Divino. Isso tudo em você. Se lembre de quem você é. Passe o dia hoje se lembrando de quem você é. Vá abrindo um sorriso dos seus lábios. E fique nessa conexão. Vá para o dia com alegria.
Hamsa Soham, Hamsa Soham, Um abraço de todo carinho em cada um de vocês. Hamsa Soham, Hamsa Soham, Hamsa Soham. I love you. I am you and you are me. We're the water and the trees. Hare, Hare, Hare. We're the sunshine in the sky, the creation and alive, all together as one. Hamsa Soham. Hamsa Soham, Hamsa Soham, Hamsa Soham Ekam. Hamsa Soham, Hamsa Soham, Hamsa Soham Hamsa Soham, Hamsa Soham, Hamsa Soham Ekam. Oh, yes. Que lindo. Que lindo. Né, Ascarione, pode abrir o seu microfone. Conseguiu? Pronto. Bom, gratidão. A minha mãe está aqui junto com nós. Que bom. Ela está aqui presente. Eu gostaria de contribuir com uma história que eu ouvi ontem, que diz a respeito de tudo que estamos falando, né? Então, eu vou contar uma historinha bem rapidinha aqui. Um casal estava em viagem e chegou em determinada cidade. Ele encontrou um senhor na calçada e aí eles perguntaram ao senhor: olha, nós chegamos aqui nessa cidade e gostaríamos de ter experiências com o povo local. E aí perguntaram a esse senhor como é o povo local. E o senhor respondeu: como é o povo lá de onde vocês vieram? E eles disseram: o povo lá na nossa cidade é muito duro, é muito inconveniente, muito crítico, adora uma fofoca. Mas e aqui? Como são vocês aqui? E o senhor respondeu: bom, aqui as pessoas também são duras, gostam de uma fofoca também, são inconvenientes. E aí esse casal ficou impactado e seguiu. Aí chegou um outro casal, esse senhor também se deparou com eles, e esse outro casal perguntou a ele: olha, nós estamos chegando de viagem e nós gostaríamos aqui de conviver com os locais. Como são as pessoas aqui? E aí esse senhor devolveu a mesma pergunta. Mas e aí, onde vocês moram? Como são as pessoas no local onde vocês moram? E aí o segundo casal respondeu: as pessoas são maravilhosas, são incríveis, são amáveis, são muito colaboradoras, compartilham a sua vida de uma forma harmoniosa e amorosa. E aí, mas e aqui, como são?
Ele disse: aqui as pessoas são incríveis, são amorosas, são harmoniosas, também são muito colaborativas, são incríveis as pessoas aqui. E o casal, muito feliz, seguiu. Aí, ao lado desse senhor, tinha um outro local e disse: eu não entendi a sua resposta. E ele falou: bom, eu só falei a verdade. As pessoas só são capazes de ver aquilo que elas sentem. E eu acho que é, essa história contribui muito para tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui nesse processo, né? Então, se eu não mudo o meu estado interno, eu não consigo ver nada além daquilo, né? Então, eu quis só contribuir com essa historinha para a gente ter um ponto a mais de reflexão, viu? Obrigada por tudo. Nós agradecemos imensamente, né, a sua história. Ela é muito, esclarece a gente sobre como a gente pensa, né? A boca fala do que o coração está cheio, minha mãe dizia, não é? Então, você olhar para você, seu estado interno é tão importante. Para com isso, diz o Krishnadi. Para com isso. Você tem que parar com isso de achar que a sua medida está do lado de fora. Não, a sua medida é o seu estado interno. Muita gratidão.